Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Para mim é uma alegria poder recebê-los mais uma vez. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe aí também o seu like, o seu comentário. E, se possível for, compartilhe o link desta mensagem, do vídeo de hoje, com seus amigos e familiares. Quero acreditar profundamente que Deus tem uma palavra ao meu, ao teu, ao nosso coração. Neste momento de palavra de vida, de reflexão, acerca das Escrituras Sagradas. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Neemias Santos, e é um prazer recebê-lo aqui em nosso canal. Bom, hoje escolhemos um texto bíblico para pensar, poder enxergar dentro desse texto bíblico a graça de Deus. Graça, 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 maravilhosa graça. Para tanto, eu te convido então para nós lermos a palavra do Senhor. Vamos fazer uma breve oração. Bondoso Deus, Pai querido, nesse momento de reflexão, de palavra de vida, nós pedimos ao Senhor a tua bênção. Nós vamos ler a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê sabedoria. Alcance a vida do meu irmão, da minha irmã também, que assiste esse vídeo agora, que esta palavra possa falar ao coração da tua filha, do teu filho, da igreja do Senhor que nos acompanha. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos para a honra, para a glória e o louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. O registro é de Mateus. O capítulo será o capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Por favor, localize a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Mateus 26, a partir do versículo de número 6. Por favor. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Amém? Dentro dos versos 6, 7, 8 e 9, nós temos a temática de hoje: graça, graça, graça. Maravilhosa graça. Bom, em primeiro lugar, todos nós temos uma ideia, ainda que básica, simples, do que é a palavra graça. No seu sentido etimológico, a palavra graça se traduz por favor,
que não merecemos. O favor de Deus por nós, sem que nós o mereçamos. Isto é graça na sua definição etimológica. É interessante nós observarmos que Paulo, ele verbalizou e Tércio escreveu em Romanos 3, versículo 24, acerca da doutrina da justificação. Paulo disse assim: justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha as duas palavras de Romanos 3, 24. Gratuitamente pela sua graça. Se a graça se traduz, se define por favor que não merecemos, gratuitamente se define por não paguei nada por isso. Não paguei nenhum valor, nenhum preço para receber ou merecer receber isso. A graça é o favor que eu não mereço. Gratuitamente implica dizer não paguei nada. Não paguei e recebi sem merecer. É algo fora do comum. Paulo escreve à igreja de Deus que está em Éfeso, capítulo 2, verso 8, dizendo: salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, pois já explica que se a salvação é pela graça, isso não vem de vós. E se não vem de vós, vem de quem? De Deus. Não vem de vós, mas é dom. Dom de Deus. A salvação é um dom de Deus dado a todo aquele que crê e se apropria da mesma pela fé em Cristo Jesus ou na obra meritória de Cristo na cruz. Logo, todos nós que somos participantes do Evangelho, somos participantes desta maravilhosa graça. O texto de Mateus 26, versos 6 a 9, mostra-nos a graça, pelo menos por 4 pontos de vistas diferentes. A graça vista por 4 olhares. A graça percebida por 4 pontos de vistas. Observe bem o texto. Mateus 26, verso 6 diz-nos: e, estando Jesus em Betânia. Bom, há várias considerações históricas e culturais, geográficas, que comprovam que Betânia, havia em Betânia uma colônia de leprosos. O texto parece dar uma força a isso também, pois estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, ênfase, o leproso. Observe que o Simão, ele é cognonimado aqui de o leproso. A alcunha que se segue do Simão é o leproso. Aí controvérsias entre ser Simão o leproso, sentido tempo presente do verbo, ou Simão o leproso no sentido alguém que foi leproso e foi curado da sua lepra por meio e através do ministério do Senhor Jesus. Bom, seja qual for o ponto de vista de afirmativa,
uma coisa é certa. Aqui nós já estamos vendo um ponto de vista da graça na vida de Simão. Veja, que tipo de graça é essa pelo ponto de vista da vida de Simão? Uma graça que inclui. Uma graça que inclui. Haja vista que o Simão ou é ou foi um homem leproso, mas a graça de Deus o alcançou de maneira tal que o incluiu. Isto é tão verdadeiro que a graça em pessoa, que é Cristo, e isso você pode corroborar com a base de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Se o Verbo se fez carne, e se ele habitou entre nós, se vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, logo, Cristo é a graça revelada, a graça em pessoa, a graça em trânsito, ou seja, andando, caminhando. O texto diz que estando Jesus em Betânia, na onde? Na casa de Simão. E se nós olharmos o verso 7, o encerrar do verso 7, quando ele estava assentado à mesa. Então não basta Jesus entrar na casa, tem que estar à mesa. Por que mesa? Ora, só vai à mesa com Jesus quem foi alcançado pela graça. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Palavra gostosa. Que palavra gostosa de poder pensar e refletir. Olha isso. Só pode estar à mesa com o Senhor Jesus quem, de fato, foi incluído por causa da graça. Oh, graça, 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 maravilhosa graça. Eis aqui uma graça que inclui. A graça em pessoa, que é Cristo, entrou na casa de Simão o leproso. A graça em pessoa, que é Cristo, está à mesa na casa de Simão o leproso. O Simão o leproso está recebendo a graça em sua casa. O Simão o leproso está à mesa com a graça, que é Cristo. E logo a graça o incluiu. Que coisa linda! E se você observar um pouco esse texto, fazendo uma aplicação a nós, eita, todos nós somos um ex alguma coisa à mesa com Cristo. O Simão, um ex-leproso, quem sabe, tem mais para ex do que para ser. Penso eu que quando Cristo entrou na casa de Simão, esse o leproso reverbera o que ele foi e não o que ele é. Penso eu, e você tem liberdade para pensar, e eu respeito o seu pensamento. Mas eu penso que ele não estava leproso, foi leproso. Então ele era um ex-leproso. Aí sim, aí revela um pouco de todos nós. Todos nós fomos um ex alguma coisa. Então, à mesa com Cristo, todos nós somos, tempo presente do verbo, um ex alguma coisa. E essa graça nos permite ser o que somos, apaga o que fomos. Quem está em Cristo, segundo de Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero te chamar a atenção, então, para um segundo ponto do texto, que é o verso 7. O versículo 7 diz: aproximou-se dele uma mulher. Aqui nós vamos encontrar a graça de Deus por um segundo ponto de vista. Bom, em primeiro lugar, vamos entender contexto histórico-cultural. O texto diz: aproximou-se dele uma mulher. Observe. Para uma mulher se aproximar de um homem, na cultura desta época aqui, ela deveria estar acompanhada do seu marido. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, ainda assim, estando acompanhada do seu marido, ela não poderia participar desse ambiente por ser uma mulher. Não sei se você sabe, mas na cultura judaica, um judeu, quando faz a sua oração matinal, ele agradece a Deus, geralmente por 3 coisas. Bendito sejas tu, ó eterno nosso Deus, que não nos fez nascer gentil, ponto 1, escravos, ponto 2, e mulher, ponto 3. Na cultura judaica, uma mulher não tinha a proeminência, a grande importância, como na nossa cultura, no mundo pós-moderno. Não é? Como o Senhor Jesus mesmo restaurou, né, a moral da mulher. Essa é uma grande verdade. A genealogia do Senhor Jesus, pelo ponto de vista do próprio Mateus aqui, né, eu vou me repor lá ao texto, eu sei que vocês devem saber disso, mas eu gosto de olhar o texto, eu gosto de ler. Então não reparem nisso, tá? Então você está aqui, Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. Aí você vê o verso 3, tem uma Tamar. O verso de número 5, nós vamos encontrar aqui a Raabe. Nós vamos encontrar a Ruth. No verso de número 6, a mulher de Urias, então Betseba ou Batseba, como você desejar. E a própria Maria mesmo, né? Lá no verso de número 16, 17, 18, tá aí. O 18 mesmo, tá aí. Você vai encontrar pelo menos 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Só nesse capítulo 1 de Mateus nós vamos encontrar estas grandes verdades. Então Cristo restaurou isso, né? E aonde que está a graça aqui? E qual é o nome dessa graça? O nome da graça nesse segundo tópico é a graça que valoriza. Em Simão é uma graça que inclui, mas nesta mulher é uma graça que valoriza. Porque num contexto onde a mulher não era valorizada, ela encontrou seu lugar à mesa. Oh, aleluia! Oh, glória! Meu Deus! Que tremendo! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Em uma cultura onde a mulher não é valorizada, esta mulher, cujo nome não sabemos, ela não tem nome, então ela é uma anônima, né? E aí ela consegue um lugar à mesa, mais precisamente aos pés, e não aos pés da mesa, mas aos pés do Cristo que está à mesa. A graça incluiu Simão, a graça valorizou esta mulher. Esta mulher, por causa da graça que é Cristo em pessoa, encontrou um lugar à mesa, mais precisamente aos pés, não da mesa, mas de Cristo. Ela está aos pés da graça.
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ela trouxe consigo um vaso de alabastro. Ela pega esse vaso contendo dentro do vaso um unguento de grande valor. Ela tem um vaso de alabastro e o que está dentro do vaso é preciosíssimo, é de grande valor, é de um preço muito alto. A estimativa aí é como o texto de João 12, quando se entende que esse unguento de nardo puro equivalia a 300 denários ou 300 dias de trabalho de um homem da vinha, do campo, de um trabalhador. Então era algo muito valioso, muito precioso. Agora veja, a graça que valoriza esta mulher não deprecia aquele que libera a graça. Esta mulher está dando a Cristo algo de muito valor, porque embora a graça não se paga, se recebe, e é o que ela está recebendo, ela também não deprecia quem dá, quem libera esta graça. Ela não está pagando a graça, porque embora o que ela tem é de grande valor, mas é insuficiente, porque graça não se paga, graça se recebe. Menos que isso, também ela não quer ser alcançada por uma graça que a valoriza e ela não venha depreciar ou desprezar, desvalorizar esta graça. O mínimo que ela pode fazer é adorá-lo, é entregar uma oferta a Ele, e é o que ela está fazendo aos seus pés. É interessante a gente notar que nesse texto não há uma unção nos pés. Não existe uma unção nos pés. Observe. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre aonde? A cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Não é uma mesa como a minha, a sua, de 80 centímetros de altura, de 60 a 70 centímetros de altura, não. Era uma mesa de um palmo do chão, assim, era uma espécie de um verdadeiro divã, onde as pessoas se inclinavam, os pés ficavam para trás, como Lucas 7, verso 36, nos dá um ponto de vista ali interessante de uma mulher da cidade, pecadora, que entrou na casa de um homem por nome Simão, o fariseu. Esse é o Simão leproso. Agora veja, lá ela ungiu os pés, aqui, esta daqui está ungindo a cabeça. Olha que coisa linda! É a consagração do Messias, é o óleo da alegria, é a unção do rei. Que lindo! Ela reconhece a graça que a valorizou. Ela reconhece a graça que a valorizou. Por que um vaso de alabastro? Por que um unguento de grande valor? Porque ela também está transmitindo uma mensagem a todos que ali estão. No vaso de alabastro, ela está dizendo: esse vaso representa quem eu sou por fora. E as pessoas que estão aqui certamente podem me julgar por ser mulher, pela cultura, pela história. Então é normal que olhe para este vaso que sou eu e me julgue, porque é isso que eu sou por fora. Mas o unguento de grande valor que eu estou derramando sobre a cabeça de Cristo junto à mesa representa o que eu tenho dentro, o que eu sou por dentro. E aqui a gente aprende uma grande lição, não é verdade? Nunca podemos julgar alguém pelas aparências. Nunca podemos avaliar uma pessoa pelo seu exterior, pela maneira que fala, pela maneira que se assenta ou se veste, enfim, pela sua condição financeira, pela casa que mora. Não faça isso. Não faça isso, porque grande é a surpresa quando nós
julgamos as pessoas pela sua aparência, pelo seu exterior, até que elas pronunciem as suas primeiras palavras, abrem as suas bocas para então cantar ou pregar ou dar uma saudação, e nós ficamos boquiabertos, queixos caídos, como a dizer: meu Deus, que unção, que graça, porque dentro tem algo de grande valor. Essa é a segunda graça, ou o segundo ponto de vista da graça. Agora redobre a sua atenção. Graça, 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 maravilhosa graça. Terceiro ponto de vista da graça aqui é quando você lê o verso 8. O texto diz assim: e os seus discípulos, vendo isto, vendo o quê? O que a mulher estava fazendo em relação a Cristo. Vendo isto, olha só, indignaram-se. Que mais? Dizendo, então está conversando um com o outro. O que eles falavam? Por que este desperdício? Indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Aqui é o terceiro ponto de vista da graça. Uma graça que inclui Simão o leproso. Uma graça que valoriza uma mulher. Terceiro ponto de vista da graça. Uma graça incompreensiva. Incompreensiva. Indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Os discípulos não compreenderam o que a mulher estava fazendo. Por isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Cristo é a graça em pessoa na casa de Simão junto à mesa. Inclui o Simão, o leproso, valoriza uma mulher, e os seus discípulos não conseguem compreender Cristo, a graça em pessoa. Chega ao ponto de se indignar com as ações da mulher. A graça valoriza a mulher, os discípulos não compreendem a graça. Para alguns, a graça realmente é incompreensível. Para alguns irmãos, dentro das nossas igrejas, quando vem uma mulher, um homem, salvo em Jesus, na presença de Jesus, e porque conhecem o histórico dela ou dele, não aceita, chegam a ficar indignados. Como pode? Esta pessoa agora está entre nós, é crente. Como assim? É a graça que inclui, é a graça que valoriza. Porém, na mente e no coração de muitos crentes, enquanto Jesus inclui e valoriza, os crentes não compreendem a graça. Graça incompreensiva. Como é que pode? O texto diz assim, indignaram-se dizendo, por que este desperdício? O que a mulher estava fazendo, no ponto de vista dos discípulos, era um desperdício. Dar a Jesus um unguento de grande valor, no ponto de vista dos discípulos, era um desperdício. Como que os discípulos conseguem definir que o que a mulher faz para Cristo é um desperdício? Como que eles conseguem definir isso? Eles conseguem enxergar desta forma, sabe por quê? Porque eles não conseguiram compreender o que é a graça. São 12 homens que Jesus chama, os 12 homens são comuns, nada com ninguém. A graça alcançou os 12 e, infelizmente, eles não conseguiram até aqui, por enquanto, à altura do texto, compreender a graça. Isso é muito sério, não é? Então você tem uma graça que inclui Simão o leproso, uma graça que valoriza a mulher, e uma graça incompreensiva, porque os discípulos não conseguem compreender
o que a mulher faz em relação a Cristo como gratidão pela graça que a valorizou. Mas eu queria fechar esta mensagem com um quarto ponto de vista da graça. Graça, 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 maravilhosa graça. Esse quarto ponto de vista em relação a esta graça é o verso 9. Observe. Pois este unguento podia vender-se, por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Se nós lermos pelo ponto de vista de João, capítulo 12, acredito que é o verso 6, nós vamos descobrir, o verso 5 e 6, nós vamos descobrir que quem está mencionando isso é Judas Iscariotes, aquele que havia de o traí-lo e vendê-lo. Bom, vendê-lo por quanto? Por 30 moedas de prata. O valor do unguento é 300 denários. 30 é o dízimo de 300. Então Judas está de olho no valor que daria, não só pelo o vaso contendo o unguento, mas o dízimo que sairia do valor de 300, que é 30, que é a correspondência que ele usa para vender a Cristo. Entendi. Ou seja, nesse exato momento, o quarto ponto de vista da graça é a graça comercializada. Oh meu Deus, nos ajude, Senhor. Que caia o temor do Senhor sobre todos nós. Uma graça que inclui Simão o leproso. Uma graça que valoriza uma mulher. Uma graça mal compreendida ou incompreensível, porque esse desperdício. Agora uma graça comercializada. Por que se não vendeu isso por 300 dinheiros e usaria os 300 dinheiro para dar aos pobres? Veja, infelizmente, em muitos lugares, a graça em pessoa que é Cristo está presente, mas se usa Cristo presente na casa e à mesa para comercializar a graça. Só que a graça não pode ser vendida, porque graça é favor que não merecemos. Graça já se traduz por não tem preço, não se paga, se recebe, porque é graça. Mas infelizmente em muitos lugares de confissão cristã, muitos púlpitos, altares, pregadores e cantores têm feito da graça um meio de sobrevivência, comercializando a graça. E isso não vai acabar bem para muita gente. Que o temor do Senhor caia sobre nós, que haja em nós arrependimento verdadeiro e que não venhamos brincar com coisas tão sérias, tão preciosas como, no caso, a graça. Graça, 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 maravilhosa graça. Valorize esta graça, bom? Porque esta graça de Deus é a graça que te incluiu, te valorizou, tá bom? Esta graça que te pôs de pé, manifestou sobre ti a salvação e todos os aspectos desta graça. Que você possa amar a Jesus e que você possa colocar sua vida sempre na presença de Deus, pois em breve Cristo nos levará para estar com Ele definitivamente em glória e em graça. Deus abençoe. Até nosso próximo momento. Palavra de vida, de reflexão. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e vizinhos, colegas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, né? Nós estamos aqui para servir a Deus, no reino de Deus. Espero profundamente, de alguma maneira, ser útil a você
ao seu ministério, tá bom? Desejo de todo o meu coração que Deus te abençoe. Lhe desejo paz, saúde e prosperidade. Hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.